Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 82 do livro 4, o item 46 do nosso material didático, Martírio de Sikh e Líder. 1531 da era cristã. Sikh se converteu à fé anabatista e aceitou passar por um batismo cristão verdadeiro. Ele era batizado no sistema católico quando nasceu. Esse batismo não tem valor diante de Deus. Nós não podemos esquecer isso. O cristianismo ele requer confissão de fé. E prossegue. A decisão de Sikh resultou na sua execução por decapitação, irmãos. Foi decapitado. Mas também na conversão de um católico chamado Menno Simons, que acontecerá 5 anos após o sacrifício de Sikh. Então veja que interessante. Daqui a pouco eu vou contar a história para vocês de um padre que ele se converteu e ele se tornou uma referência entre os anabatistas. Menno Simons, ele escreveu muitas obras, você pode comprar até nos dias de hoje. A igreja menonita foi a igreja pastoreada por ele, é uma igreja que existe até hoje, né? Tá bom? Então eu coloco aí o texto que o historiador fala sobre ele. Em 1531, Menno ouvira falar da execução de Sikh Líder em Leeuwarden, capital da Frísia, por ser rebatizado. Capital da Frísia é a atual Holanda, ali os Países Baixos, né? Holanda, você já consegue se localizar, tá bom? Esse pavor, né, tomou conta dele também e levou a alma muito mais pesquisa. No final, ele chegou a acreditar que deveria seguir o batismo da conversão. O que é o batismo da conversão? Ele é também chamado de batismo de adulto, ok? Ou seja, aquele batismo que já vinha sendo discutido na história por diversas igrejas, até pelos protestantes, tá ok? E esse batismo que é o certo, já que a pessoa tem que fazer uma confissão de fé. Para entrar no cristianismo, você tem que afirmar que você crê em Jesus Cristo, tá bom? Se compromete a viver separado desse mundo e você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Menno Simons, ele é um padre nesse período, em 1531, mas nós veremos que em 5 anos nós vamos entrar na história desse Menno Simons, ok? Porque o sacrifício de cada pessoa, de cada anabatista, ele resultava na conversão de outros. Interessante que no tópico anterior nós lemos isso exatamente vindo, né, do historiador comunista. Historiador comunista que via os anabatistas sendo sacrificados e aumentando o número de anabatistas. E aqui também a morte desse irmão vai fazer com que esse padre comece a reestudar as Escrituras. Porque até entre os padres, o estudo das Escrituras até hoje, né, os anabatistas, como nós, a Assembleia de Deus, normalmente nós somos chamados de biblistas pelos protestantes e pelos católicos. Por quê? Porque nós conhecemos muita Bíblia e pouco, vamos dizer, outras literaturas. Ou então nós damos uma atenção muito grande à Bíblia. Isso tudo é verdade. A Bíblia é a nossa base. Se nós vivemos numa necessidade de interpretação da doutrina da salvação, do momento que Jesus volta para nos arrebatar, são os temas mais importantes da nossa vida. Nós vivemos para isso. Então nós temos que ler e ler a Bíblia e examinar até nós conseguirmos ter uma interpretação mais clara, né, sobre todo esse projeto de salvação de Deus. Okay? Então eles nos chamam de biblistas e todos esses anabatistas, eles eram chamados também assim de biblistas ou de pregadores leigos, ou seja, pregadores não formados. Eram os pregadores leigos. Quem conheceu as igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus na década de 70, você está vivendo o mesmo mundo. A Assembleia de Deus na década de 70 era praticamente todos leigos. Já tinham alguns seminários, mas em geral seriam considerados todos pregadores leigos, ou seja, não tinham formação teológica.
não tinham formação teológica. Ainda hoje tem muito isso. Para o protestante não existe. Para o protestante ele só vai poder assumir uma determinada posição se ele tiver a formação teológica, né? Ok? Ele vai seguir, vamos assim dizer, esse padrão católico, ok?